Olá, amigos, tudo bem? Estamos iniciando mais um Nômades aqui no Maloca Restaurante, no Bosque Clube, esse clube tradicionalíssimo da cidade de Manaus. E os Nômades faz a sua pausa para o almoço, que é uma maravilha. E sempre convida um personagem da história aqui do Amazonas, do empresariado, do setor político, de vários segmentos, musical, da arte. E eu estou recebendo com muita satisfação, com muita alegria, um historiador, ele que é um grande amigo, da qual eu tive a oportunidade de trabalhar alguns anos num grupo de comunicação. Ali conheci o sempre atencioso, estudioso e um grande buscador do resgate da história do Amazonas e da Amazônia. Eu estou falando do querido historiador Abraim Bazzi, que tem o meu respeito, o meu reconhecimento e a grata satisfação de tê-lo como amigo também. Olha, que bom ter você aqui, Abraim Bazzi. A alegria é minha. Eu sou cidadão itacoatiarense pelas suas mãos. Nós devemos chegar lá. Pelas suas mãos. Conterrâneo. De fato, é um prazer enorme estar aqui, conversar com você, falar do meu trabalho, falar das minhas ações e falar principalmente de um pedaço da minha história que começa lá atrás, hoje com 75 anos, com muita luta e muitas conquistas. Inclusive hoje tenho o título de notório saber, o que me qualifica como doutor em História. Maravilha. Isso é importante porque nós estamos falando de algo que obviamente nos dá aquela base com S aqui para saber justamente com quem nós estamos conversando. E é nosso conterrâneo, estava no script isso, é nosso conterrâneo, recebeu o título de cidadão itacoatiarense, né? Isso é uma forma de reconhecer alguém que sempre também elevou o nome da cidade de Itacoatiara através de sua história. Agora, Abraim, como é que foi tudo isso? Você tem uma, digamos, dedicação à história do Amazonas, mas o Abraim Bazzi tem uma história de vida que culminou até o presente momento com esse resgate histórico do Amazonas. Bom, meu pai é um imigrante libanês que na década de 40, saindo do Líbano, naquela época para sair do Líbano, tinha que sair pela Turquia. Então, todo libanês, todo sírio, saía com passaporte turco. Isso, inclusive, no Brasil era uma mania. Todo mundo era turco. Porque a Turquia era o único país fronteira com a França. E meu pai sai com passaporte francês, vem para São Paulo, passa um período de 3 meses em Belém do Pará, mas escolheu o Amazonas para sobreviver. E aqui trabalhou como mascate, venceu, foi um grande empresário. Depois teve alguns problemas com alguns patrícios, acabou perdendo tudo. Em outras palavras, foi enganado. E casou com a minha mãe. Vem do Líbano, traz um filho, ele era viúvo, chamava-se Amin Ayub Bazzi. E meu pai casa com a minha mãe, uma brasileira, e aqui nasceram 3 filhos, o Nilo, Ali e Abraim. O Nilo e o Ali já partiram para o Oriente Eterno, faleceram. E eu estou aqui, esperando que Deus me mantenha um pouco mais e aguardando a hora do reencontro, porque eu creio que o homem não morre, ou por outra, ele morre 2 vezes. Primeiro, quando cessa a energia de sua matéria e seu corpo é devolvido à terra. Segundo, quando seu nome é esquecido pelos que ficam. E essa é a minha grande preocupação, de resgatar a história, a memória da cidade de Manaus. Eu desde criança gostava de história, mas tive uma vida muito difícil. Para você imaginar, eu aos 14, 15 anos, eu já alugava uma carroça e puxava tábua na porta da Serraria Ori.
Aqui em Manaus. Aqui em Manaus. Se meu pai já era camelô, meu pai voltou a ser camelô depois que perdeu tudo. E eu alugava essa carroça, pagava por semana. Se eu fizesse um carreto, eu tinha o direito de almoçar um pão doce com um copo de caldo de cana. Se eu não fizesse um carreto, era o dia todo com fome. Almoço. E naturalmente trazendo esse dinheirinho no final de semana para minha mãe. Bom, depois eu fui trabalhar com meu pai como camelô. Fui ser camelô porque meu pai estava de idade. Naquela época havia uma perseguição da prefeitura, o famoso Rapa. Corriam para tomar mercadoria e a minha mãe me mandava com meu pai, porque de certa forma eu, mais jovem, podia correr com a mercadoria. A partir daí, o meu irmão mais velho começou a trabalhar com medicamento e logo em seguida me contrata. Mas durante um período eu fui taxista. Também. Foram 8 anos trabalhando na praça. Mas fui trabalhar com meu irmão. Eu sempre fui um cara que tinha uma certa desenvoltura. E meu irmão me descobriu a trabalhar com propaganda médica. Bom, cheguei até aqui sempre gostando de história. A história sempre teve na minha vida. Sou oriundo do Grupo Escolar Barão do Rio Branco. Meu primário foi tirado à noite. Depois fui para o Instituto de Educação. E mais tarde resolvi fazer a faculdade de História, influenciado por um homem chamado Felipe Dal. Isso. Já trabalhava com ele e ele... Jornalista, e ele entendia que eu deveria fazer História. Eu, um dia, entrando na Beneficente Portuguesa, eu era diretor do hospital, cuidava da parte de História do hospital, vi uma faixa na porta de uma faculdade que é bem em frente à Beneficente Portuguesa. E eu, de certa forma, fui lá e me inscrevi. E a moça perguntou: o senhor vai fazer História? A segunda opção, eu digo História. A terceira opção, História. Aí ela disse: se o senhor não passar, eu digo: ninguém sabe o que eu estou fazendo, não perdi nada. Bom, eu tirei em primeiro lugar. Primeiríssimo lugar. Eu estou diante de um primeiro lugar de História, Abraim Base, fazendo jus a toda a sua trajetória aqui. De certa forma, fiz o curso de História em 4 anos e meio, me formei, depois fiz uma especialização também levado pelo Felipe Dal, que nesta época queria implantar uma faculdade de ensino à distância. Eu fiz o curso de ensino à distância, fazia módulo aqui, módulo em São Paulo, e me formei. E há 4, 5 anos atrás, o CIESA me premiou com o título de notório saber em História, o que é um recurso que a universidade tem de reconhecer doutor pelas obras. Eu tenho hoje... Falando de suas obras. 42 livros publicados, 4 na Europa, 3 em Portugal e 1 na Espanha. Tenho livros adotados no curso de letras. Recentemente lancei Ferreira de Castro, Imigrante Português na Amazônia, na 4ª edição. Biografei Samuel Benchimol. Grande professor. Também na 4ª edição. Biografei Saul Benchimol. Biografei José Azevedo, Comendador José Azevedo. Isso. Escrevi sobre a Beneficente Portuguesa. Este livro da Beneficente Portuguesa e os museus que eu criei, inclusive o Museu da Beneficente, eu criei 5 museus em Manaus. Eu ia perguntar sobre isso. 5 museus. Conheci um deles. Inclusive o da Rede Amazônica. Exato. E esse museu da Beneficente e o livro da Beneficente me levaram para a Academia de Medicina. E eu não sou médico, apenas 5 intelectuais que não são médicos fazem parte da Academia de Medicina. Mas aí eu presidi a Academia de História por 3 mandatos, eu presidi a Academia Maçônica de Letras por 2 mandatos, tenho vários livros maçônicos, inclusive me preparo para agora, em março, lançar um livro sobre a única loja portuguesa
no Brasil, Aurora Lusitana, Onde é? na 7 de setembro, em frente àquela igreja evangélica. Sim. E a história sempre teve na minha vida. Eu gosto de história, fui um colecionador compulsivo de cartões postais de Manaus. Sou um colecionador compulsivo de fotografias raras. Mas o Felipe Dal, quando eu retornei do curso de História, eu disse para ele, eu vou devolver para a empresa o investimento que fizeram em mim. Eu quero fazer um programa de história. E ele disse, não cabe história na televisão, não se conta história na televisão. Eu insisti muito. Na verdade, eu tenho que dizer que o Dr. Felipe não foi só um patrão, ele foi um grande amigo que eu fiz. Amizade, com a morte dele, que eu transferi para o Felipe Dal Júnior e para a senhora Cláudia Dal Paixão e Silva, porque eles são a continuação da presença do Felipe Dal na minha vida. Quando eu olho para o Felipe Júnior, eu não vejo só o Felipe Júnior, eu vejo a figura do pai dele e todo aquele carinho que o pai dele tinha comigo e eu com o pai dele, eu pude relembrar com a presença do Felipe todos esses momentos que eu vivi ao lado de Felipe Dal. Permita-me registrar aqui, talvez você não saiba, eu sou da área de comunicação, consegui minha graduação através do Felipe Dal, que eu recebi uma bolsa de estudos da Fundação Rede Amazônica para me qualificar. E ele costumava, de uma forma carinhosa, chamar os seus funcionários, amigos de camarada. Verdade. Não é verdade? Verdade. Camarada, vai e estude. Ganhei uma bolsa e me formei em comunicação social, porque eu passei pela Rádio Amazonas FM, grande rádio, e ali eu pedi dele que eu queria me formar, queria ser um profissional e ganhei uma bolsa de comunicação social. Eu faço parte dessa história aí, Ebrahim. Eu quero esclarecer para os seus ouvintes, especialmente os seus telespectadores, que a Fundação Rede Amazônica chegou a ter 900 bolsas de estudo do pré-primário ao doutorado. Houve funcionários da Rede Amazônica que fizeram doutorado em Portugal. Pela Fundação, com tudo pago pela empresa. Houve funcionário da Rede Amazônica que fez mestrado em Portugal. Então a Fundação Rede Amazônica é a maior referência de uma fundação na Amazônia. Pois é. E continua sendo hoje, ampliando o seu leque em outras atividades. Muito bem dirigida pela senhora Márcia Lira e a senhora Mariane. Então a Fundação Rede Amazônica, ela é de fato um membro social do Grupo Rede Amazônica. Idealizada pelo Dr. Felipe. Dr. Felipe, exatamente. Mas tudo isso está sendo possível, Jackson, porque os dois herdeiros da família, e quando eu digo que eu olho para a Cláudia, eu vejo Dona Madalena Arce Dal, e quando eu olho para o Felipe Júnior, eu vejo a figura do Felipe Dal pai, porque eles trouxeram esse embrião da família. O amor que o Dr. Felipe tinha pela Amazônia, ele transferiu para os dois. Está no DNA. Está no DNA. Então, o Felipe Júnior, ele representa hoje esse conglomerado de ações que o pai dele implantou na Amazônia. Nós somos a maior rede de comunicação da Amazônia. E nesse sentido, eu quero dizer para você que eu só pretendo deixar a Rede Amazônica no dia que Deus me chamar para o Oriente Eterno. Porque o Dr. Felipe nos ensinava uma coisa: amar a empresa que trabalha. E você trabalha no Grupo Rede Amazônica como se, de fato, aquilo fosse propriedade sua. Pertencesse. Exatamente. Fizesse parte da estrutura. E o Felipe Júnior procura, de certa forma, fazer com que isso seja verdadeiro, uma realidade.
É claro que, com todas as dificuldades que o mundo empresarial tem, nós temos nossos problemas, mas também nós encontramos solução para os nossos problemas. Eu creio que a Rede Amazônica ainda é uma emissora que vai fazer com que o Amazônida seja visto e respeitado. Que era, na verdade, uma filosofia que era defendida pelo seu grande fundador e seus sócios também, diga-se de passagem, Felipe Dal, Milton Cordeiro, Joaquim Margarido, o próprio Aloysio Dal, Nivelle Dal, que ainda permanecem no grupo. Agora, veja bem, a Rede Amazônica, ela tem o seu resgate já consumado. Quando a Rede Amazônica fez 30 anos, eu escrevi um grande livro, que hoje é fonte de pesquisa, porque lá você encontra desde a nota fiscal da compra dos primeiros equipamentos até os dias atuais. Quando a Rede Amazônica fez 35 anos, eu convenci o Dr. Felipe de fazer um documentário, um grande documentário. E fizemos um documentário com depoimento dos fundadores. Quando a Rede Amazônica fez 40 anos, novamente eu fiz um grande livro com as mesmas ideias de um livro dos 40 anos da Rede Globo. Quando o Felipe Dade faleceu, eu reuni o acervo que ele escreveu desde os 19 anos no O Jornal e fiz um livro, Felipe Dade, o jornalista. Então, esse resgate é uma carência que a Amazônia precisa fazer com urgência. Você vê, por exemplo, Porto Velho tinha um jornal que durou 100 anos, o Alto Madeira. Infelizmente, pouco tempo depois do centenário, parou de circular. Quase nada se fala sobre o Alto Madeira. Quando surge a televisão em Manaus, e esta televisão, que hoje se faz com maior facilidade através da internet, os profissionais vieram do rádio. Nós não tínhamos profissionais capacitados de televisão. Especificamente televisão. Então, todas as televisões absorveram os radialistas, os profissionais que vinham do rádio. E assim nós tivemos grandes nomes fazendo televisão, né? E eu destaco aqui, por exemplo, o Edson Paiva, sim, que foi um dos importantes comunicadores da TV Baré, a antiga TV Baré, hoje Rede Calderaro de Comunicação. Então veja, essa evolução. Agora você diz assim, mas a fundação, eu sou oriundo da fundação. Você sabe que a fundação nasce, de certa forma, de uma necessidade de formar profissionais para consertar a televisão. Era um departamento técnico. Então, esses foram os primeiros formandos. E, de certa forma, a ampliação. Por exemplo, eu posso dizer aqui, Luana Borba foi minha aluna na fundação. Olha aí. Amaral Augusto. Grandes apresentadores. A esposa do Amaral Augusto. Roberta Bindar. Um dos grandes cinegrafistas, o Shaolin. O Gato Júnior. O Grijó. Todo esse povo. Cineasta o Grijó. Exato. Cineasta. E tem um nome muito interessante hoje na Fundação Rede Amazônica, que é o Anderson. O Anderson foi meu aluno na Fundação, também é cineasta. Pronto. Quer dizer, então veja, a produção de profissionais da Fundação Rede Amazônica está em larga escala. Quando você apresentava o documento, o certificado que você era oriundo da Fundação Rede Amazônica, você era contratado imediatamente. Agora, eu escrevo o meu primeiro livro ainda como diretor do Atlético Rio Negro Clube. Qual foi o primeiro livro, o conteúdo e abordagem? Coletânea de Poetas Rionegrinos. Eu fiz uma pesquisa levantando todos aqueles poetas da década de 30, de 20, que faziam suas poesias e publicava
numa revista do Clube, Do Rio Negro. do Rio Negro. E aí eu publiquei essa coletânea, meu primeiro trabalho. Depois vieram mais, eu biografei, por exemplo, Álvaro Maia, o grande Álvaro Maia. Biografei já na 4ª edição. Eu biografei a primeira indústria que se instala oficialmente aqui, que é a Miranda Correia. Eu escrevi o livro Miranda Correia, Histórias e Memória. E tem um prédio na Aparecida, tradicional, prédio histórico. Está tombado e pertence a uma grande rede de cervejaria. É. Então, veja bem, a história faz parte da minha vida. É verdade. Eu tenho 3 livros maçônicos. Certo. Agora, eu estou semanalmente no portal Amazônia. Semana. Toda semana tem um artigo meu no portal Amazônia. Eu sou o único articulista que tenho livros publicados dos artigos que eu publico no portal. Inclusive agora... Faz uma compilação e lança... Exatamente. Agora, no dia 2 de março, eu estou lançando um livro prestando a grande homenagem ao portal Amazônia, que o livro tem o mesmo título. Portal Amazônia, Crônicas de um Jornalista na Amazônia. Aonde eu estou também na Rádio CBN Amazônia. Com a coluna? Com a coluna de Literatura e História. E fazendo naturalmente o programa Literatura em Foco, Esse é famoso. que está há 25 anos no ar. Eu ia falar disso. Quanto tempo tá? 25 anos? Paginado, com 1 hora de duração. Quando tem reprise? Qual é o dia da semana e o horário? Olha, o Literatura, ele vai toda quinta-feira às 18 horas e reprisa durante a semana inteira em horários diferentes, alternados. A programação da Amazonsat. São do Amazonsat. O Amazonsat, que é o meu embrião. Eu gosto do Amazonsat como se aquilo fosse meu. Eu faço parte daquela criação. Eu sou Por quê? Por que toda o essa... primeiro funcionário do Amazonsat. Eu passei na Amazonsat com o encontro com o povo. Eu tenho uma fita, olha só. Em VHS. Não, em Betacam. Eu vou mandar para ti essa fita. Aliás, a minha produtora geral está aqui, a Whirley, a produtora geral está aqui, né? Então, eu tenho uma fita Betacam do encontro com o povo que eu fiz com o saudoso senador Jefferson Pérez. Eu vou mandar para ti. Manda que nós vamos recuperar isso. Eu acho que tu precisas daquele conteúdo. Eu tinha recém saído do curso de comunicação social, estava todo empolgado, né? E aquele orgulho que nós tínhamos ao sair da faculdade e encontrar o senador Jefferson Pérez. Eu estava preparado, mas nervoso. Eu gravei com Jefferson Pérez. Ele tem um livro onde ele narra a infância e a juventude dele em Manaus. E ele conta a história de Manaus, da vizinhança que ele viveu, que ele conheceu, naquele período que as famílias botavam a cadeira na porta e conversavam até 9 horas da noite. Não tinha problema? Não, dormia-se de janela aberta. Agora me diz uma coisa. Janela aberta por causa do calor de Manaus. Mas tinha um chefe de polícia chamado Estênio Neves. É famoso. É famosíssimo. Ninguém se atrevia a mexer. Agora me diz uma coisa, Abraim, onde é que a gente pode encontrar essas obras do Abraim Base? Olha, minhas obras você só encontra em sebos no Brasil todo. Em Manaus aberto. Em Manaus é muito difícil, porque minhas obras são todas esgotadas. Por exemplo, eu acabo de lançar a 4ª edição do Ferreira de Castro. Já esgotou. Eu estarei lançando esse livro pela Academia. Quem for à Academia no dia 2 de março receberá o livro gratuitamente. Autografado. Quem não for... Eu vou estar lá na primeira fila. Não terá mais o livro, porque a Academia faz uma edição pequena, de 300 exemplares. E o livro será dado porque nós, na Academia, e aqui eu quero ressaltar a presença do nosso presidente Aristóteles Alencar e do ex-presidente Robério Braga, que consegue verbas, dotação orçamentária com os deputados, e com este dinheiro nós fazemos os livros. Por isso os livros não são vendidos, são doados. Entendi. E
agora no dia 2 estará lançando comigo o livro O Presidente Aristóteles Alencar. Grande médico, cardiologista e... Também é da Academia de Medicina, que aliás eu deixo aqui no ar a sugestão de uma entrevista com ele. Faça essa ponte, por favor. Que eu conheço. Acaba de lançar um livro sobre a história da Igreja de São Sebastião, um livro fantástico. Então, ele tem uma casa ali, ele teve ele nasceu ali no Largo, o consultório continua ali, tem uma história envolvente ao lado do teatro. Foi criança naquele pedaço ali. Então hoje, se você quiser falar do estádio, da Largo de São Sebastião, do teatro. Aliás, ele lançou um livro agora sobre arquitetura que é um fenômeno. Faça essa ponte. É um fenômeno. Vou ter o maior prazer de passar o contato do Aristóteles. Nômades recebe o escritor, o grande historiador, amigo Abraim Bazzi, nesse episódio fantástico. A gente está conhecendo um pouco da história. Isso é só um pedacinho. Mas ele está lá no Literatura em Foco, está no Portal Amazônia com seus artigos maravilhosos de resgate de nossa história. A gente faz um breve intervalo e voltamos em instantes. Então, amigos, Nômades com Jackson Oficial, se inscreva no nosso canal no YouTube e também no Instagram e fique sabendo das últimas entrevistas, reportagens, nos episódios que gravamos aqui no estúdio, lá da Game Center, do meu querido amigo Anderson Silva, do canal 92am.com, do querido Ney, da Logic Pro e toda a equipe da Arena 5, toda segunda-feira ao vivo. Quero mandar um abraço também a você que nos acompanha na região metropolitana, aqui de Manaus, em especial Itacoatiara, sempre fazendo aquela conexão do feedback de toda a nossa programação aqui no YouTube, no Instagram, na rádio, onde estamos de 7 às 8 da manhã com o programa Tudo a Declarar na Panorama FM de Itacoatiara e na ZLZN em Manaus. Abraim Bazzi é o nosso convidado de hoje, historiador. O peixe estava bom, Abraim? Uma delícia, a sua companhia agradabilíssima. Aos meus sinceros agradecimentos pela oportunidade de falar um pouco da minha vida, do meu trabalho, e eu renovo o convite para você comparecer ao lançamento do meu livro e do presidente da Academia Amazonense de Letras, Dr. Aristóteles Alencar, no dia 2 de março. Eu vou mandar o convite para você. E extensivo a isso, aproveito para lhe oferecer a possibilidade de conversar com Aristóteles Alencar, que é um historiador, é o presidente da academia, um médico com mestrado, doutorado. Então, realmente, eu tenho certeza que você vai ter uma entrevista maravilhosa. E a minha gratidão, Jackson, minha gratidão na minha simplicidade, a minha gratidão pela oportunidade, o espaço, falar um pouco da história da gente é muito importante, porque muitas vezes as pessoas não conhecem de onde nós viemos, o que passamos para chegar até aqui. E deixar o meu abraço fraterno a esse jovem administrador da maior rede de rádio e televisão da Amazônia, Felipe Dal Júnior, a sua irmã, senhora Cláudia Dal Paixão e Silva, que são o motivo da minha ação, sempre trabalhando na CBN, no AmazonSat, no Portal Amazônia, contribuindo com a Fundação Rede Amazônica. A Fundação tem muita história. Um dia falaremos só de Fundação Rede Amazônica. Forte abraço a você e aos seus diletos ouvintes e telespectadores desse canal importante. Muito obrigado. Falei com Abraim Bazzi, historiador e grande amigo, o qual tem a nossa admiração, e já tínhamos há muito planejado essa entrevista, esse encontro, e conseguimos, né, aqui no Maloca Restaurante, que tem um cardápio assinado, inclusive, pelo querido Raimundo Venâncio,
que é o chefe de cozinha daqui. Abraço a todos, nômades, vários caminhos, diversos destinos.